Você vive na superfície. Reza quando está desesperado, ora quando precisa, busca a Deus quando tudo desmorona. E depois, conta para todo mundo o que pediu. Compartilha seus sonhos, expõe suas intenções. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você mata a semente antes dela germinar. Cada palavra que você sussurra sobre seus planos espirituais é energia que escapa. Cada pessoa que conhece seus projetos com Deus rouba um pedaço da força que você precisa para realizá-los. Jesus não disse para orar em segredo à toa. Você quer saber por que suas orações não saem do papel? Por que seus propósitos espirituais morrem na primeira semana? Por que você sempre volta ao mesmo lugar de vazio? É simples. Você não sabe proteger o que Deus está formando em você. Hoje à noite vou revelar a rotina espiritual que transforma sua vida enquanto você dorme. Vou mostrar como usar o silêncio como arma, como plantar no secreto e colher na luz. Mas tem uma condição: você não pode contar para ninguém o que vai fazer. Nem para seu cônjuge, nem para seu melhor amigo, para ninguém. Porque o céu trabalha no escuro, e você precisa aprender a fazer o mesmo. Número 1. O valor do silêncio e da discrição. Você quer saber qual é o maior erro que comete quando recebe uma direção espiritual? Você conta para alguém. Simples assim. Você recebe uma inspiração, um sonho, uma palavra que toca fundo no seu coração, e qual é a primeira coisa que faz? Corre para dividir com o primeiro ouvido que encontra. E aí? O que acontece com aquela força que estava crescendo dentro de você? Ela se esvai, como o ar saindo de um balão furado, porque existe algo que poucos compreendem sobre o processo espiritual. O silêncio não é apenas uma virtude, é uma proteção. É um campo magnético ao redor do que Deus está formando em você. Pense numa semente que foi plantada na terra. O que acontece se você fica escavando, mexendo, mostrando para todo mundo o que está germinando ali embaixo? A semente morre. Porque ela precisa do escuro, do secreto, da proteção do solo para criar raízes profundas. O mesmo acontece com seus propósitos espirituais. Jesus não disse para orar no seu quarto por acaso. Ele sabia que existe uma força especial no secreto. Uma energia que só se mantém viva quando você a protege dos olhos curiosos, das opiniões alheias, da interferência externa. Você já reparou como Maria, mãe de Jesus, guardava as coisas no coração? Ela não saía contando para todo mundo o que estava acontecendo. Ela selava, protegia, nutria no silêncio. Por que você acha que seus planos espirituais sempre começam com força e depois murcham? Por que aquele propósito ardente de mudança sempre esfria na primeira semana? Porque você não aprendeu o valor do pacto de silêncio. Você não entendeu ainda que existem coisas sagradas que devem ser vividas antes de serem faladas. Quando alguém perguntar sobre suas mudanças, sobre seus novos hábitos, sobre essa nova pessoa que você está se tornando, você tem duas opções. Ou você abre sua boca e dispersa a energia que está se acumulando, ou você aprende a resposta que protege. Uma resposta simples, branda, que fecha a porta com elegância. Estou ouvindo a direção de Deus. Pronto. Não precisa explicar. Não precisa justificar. Não precisa convencer ninguém. Você está aprendendo a linguagem do céu, que sempre opera no escondido primeiro. E quando os frutos aparecerem, aí sim, eles falarão por si. Mas até lá, você guarda, você protege, você cultiva no secreto o que Deus está preparando para manifestar na luz. Número 2. Práticas espirituais noturnas. A noite é o momento mais estratégico do seu dia. Não é apenas o fim de um ciclo, é o começo do próximo. É quando sua mente está mais receptiva, quando suas defesas estão baixas, quando você pode plantar sementes profundas que vão germinar enquanto você dorme.
Mas você precisa aprender a usar esse tempo com sabedoria. Não é para chegar em casa e se jogar na cama com a cabeça cheia de preocupações, absorvendo qualquer coisa que apareça na tela do celular. A noite exige ritual, exige intenção, exige que você trate esses momentos como sagrados. Comece com a respiração. 4 tempos para inspirar, 2 para segurar, 6 para soltar. Este não é apenas um exercício físico, é uma declaração. Você está dizendo ao seu sistema nervoso que chegou a hora de desacelerar, de se conectar com algo maior. E enquanto respira, sussurre palavras de consagração. Eu consagro meu silêncio a Deus. Eu consagro esta noite para receber direção. Agora feche os olhos e visualize. Veja uma porta se fechando devagar. É a porta que separa você de todas as vozes externas, de todas as opiniões, de tudo que não é essencial. Do outro lado dessa porta, existe um caminho iluminado. É o caminho que Deus preparou especificamente para você caminhar amanhã. Sinta a paz dessa imagem. Deixe ela se fixar no seu coração. Mas não pare por aí. Pegue seu caderno. Sim, você precisa de um caderno especial, usado apenas para essas práticas noturnas. E escreva 5 coisas, sempre na mesma ordem. Primeiro, qual é o seu propósito principal agora? Uma frase só. Segundo, qual vai ser o primeiro passo que você dará amanhã para se aproximar desse propósito? Terceiro, o que você quer pedir a Deus em oração hoje? Quarto, qual foi a principal lição que você aprendeu hoje? E quinto, que evidência você viu hoje de que Deus está trabalhando na sua vida? Escreva, não compartilhe, não poste, não comente com ninguém. Este caderno é seu memorial sagrado, é sua âncora de identidade. É o registro do que Deus está construindo em você, uma noite por vez, uma página por vez, longe dos olhares curiosos do mundo. Número 3. Programação da mente com fé e propósito. Sua mente é como terra fértil. Ela não escolhe o que vai germinar. Ela simplesmente faz germinar tudo o que você planta nela. E o que você tem plantado na sua mente antes de dormir? Notícias negativas? Conversas vazias? Preocupações sem solução? E depois, você se pergunta por que acorda pesado, ansioso, sem direção. Chegou a hora de você se tornar um jardineiro intencional da sua própria mente. E isso começa com palavras. Palavras específicas, carregadas de fé, repetidas com emoção. Eu descanso em Deus. Minha mente é clara. Eu sou guiado por sabedoria. Meu caminho está iluminado. Por que essas frases funcionam? Porque elas não são apenas palavras, são sementes. E quando você as repete com emoção verdadeira, elas encontram solo fértil no seu subconsciente. É aí que acontece a transformação real. Não na superfície da mente consciente, mas nas profundezas onde suas crenças são formadas. Você já notou como você acorda com o mesmo estado mental com que foi dormir? Se dormiu ansioso, acorda ansioso. Se dormiu preocupado, acorda preocupado. Mas e se você pudesse reverter esse padrão? E se você pudesse programar sua mente para despertar com fé, com clareza, com propósito? A noite é seu momento de maior poder mental. É quando as ondas cerebrais desaceleram, quando a mente crítica relaxa, quando você pode acessar diretamente o subconsciente. É por isso que Jesus se retirava para orar de madrugada. Ele sabia que existem horários estratégicos para plantar pensamentos que vão definir o dia inteiro. Mas você precisa fazer isso com método. Não é para repetir frases no automático. É para sentir cada palavra. É para visualizar o que elas significam. Quando você diz, eu descanso em Deus, veja-se literalmente descansando em braços seguros. Quando diz, minha mente é clara, imagine uma névoa se dissipando
e revelando um caminho nítido à sua frente. Lembre-se, palavras são sementes. Repetição com emoção é irrigação, e o sono é o período de germinação. Enquanto você dorme, essas sementes estão criando raízes profundas na sua mente. E amanhã, quando você despertar, não será a mesma pessoa que foi dormir. Será alguém que foi sutilmente reprogramado pela fé, pelo propósito, pela palavra certa plantada no momento certo. Número 4. Preparação do ambiente e do corpo. Seu ambiente físico fala com seu espírito. Se você quer conexão profunda, se quer que Deus encontre espaço para operar na sua vida, você precisa preparar o lugar onde isso vai acontecer. Não é misticismo. É sabedoria prática. Olhe ao redor do seu quarto agora. O que você vê? Bagunça? Roupas jogadas? Objetos fora do lugar? Você acha que seu espírito consegue descansar verdadeiramente num ambiente que grita desordem? Você acredita que pode ter clareza mental num espaço que reflete confusão? A primeira coisa que você precisa fazer é limpar, não uma faxina geral, uma limpeza intencional. Retire o que não é essencial, organize o que fica, diminua os ruídos visuais. Seu quarto precisa se tornar um santuário, não um depósito. Porque quando você organiza o ambiente externo, algo dentro de você também se organiza. Agora as luzes. Você não precisa de claridade total para suas práticas noturnas. Na verdade, você precisa do oposto. Diminua a iluminação. Use apenas o necessário para escrever no seu caderno. Deixe que a penumbra convide seu corpo ao repouso, sua mente ao silêncio, seu espírito à conexão. E seu corpo, ele também precisa de preparação. Beba um copo d'água devagar. Não é sede, é ritual. É você dizendo ao seu organismo que chegou a hora de desacelerar. Alongue o pescoço suavemente de um lado para o outro. Relaxe os ombros. Solte a mandíbula. Cada movimento é uma instrução que você dá ao seu sistema nervoso. Está seguro descansar. Quando se deitar, deite-se de lado. Coloque as mãos sobre o peito, uma sobre a outra. Sinta seu coração batendo. E enquanto sente, sussurre: eu entrego este dia a Deus. Eu recebo paz para esta noite. Meu sono será reparador. Meu despertar será com propósito. Não são apenas palavras, são decretos. São instruções específicas que você está dando ao seu corpo, à sua mente, ao seu espírito, e eles vão obedecer. Porque quando você alinha ambiente, corpo e intenção, você cria as condições perfeitas para que Deus trabalhe em você enquanto descansa. Número 5. Escrita noturna como prática estruturante. Escrever à noite não é apenas registrar pensamentos, é moldar o amanhã. É pegar o caos do dia que passou e transformar em direção para o dia que vem. Mas a maioria das pessoas escreve sem método, sem propósito, sem compreender o poder que tem nas mãos. Seu caderno noturno precisa de estrutura. Sempre 4 linhas, sempre na mesma ordem. Primeira linha: qual é seu propósito principal neste momento da vida? Não precisa ser grandioso. Precisa ser claro. Pode ser melhorar meu relacionamento com Deus, ou desenvolver disciplina financeira, ou ser um pai mais presente. Uma frase, objetiva. Segunda linha: qual será o primeiro passo que você dará amanhã em direção a esse propósito? Não um passo gigantesco. Um passo simples, concreto, que você possa cumprir nas primeiras horas do dia. Vou ler um capítulo de Provérbios. Vou anotar todos os gastos que fizer. Vou perguntar para meu filho como foi o dia dele. Específico e pequeno. Terceira linha: que ato de serviço você pode fazer amanhã? Algo discreto, sem alarde, sem esperar reconhecimento. Vou ajudar um colega com um projeto. Vou elogiar alguém sinceramente.
Vou resolver um problema que não é minha responsabilidade. O serviço é a linguagem universal da prosperidade. Quarta linha. Que semente você vai plantar amanhã? Uma semente de conhecimento, de relacionamento, de generosidade, de fé. Vou aprender algo novo sobre minha área. Vou investir num relacionamento que tem potencial. Vou dar uma oferta com alegria. Alguma coisa que vai germinar no futuro. Por que essa estrutura funciona? Porque ela organiza sua mente ao redor de elementos essenciais: propósito, ação, serviço e semeadura. E quando você escreve esses elementos à noite, eles ficam trabalhando no seu subconsciente enquanto você dorme. Você literalmente vai dormir com uma agenda espiritual programada. Ao final da semana, releia o que escreveu. Você vai se surpreender. Vai ver padrões que não percebeu. Vai encontrar respostas para perguntas que nem sabia que havia feito. Porque a escrita noturna estruturada não é apenas um exercício. É uma ferramenta de revelação. É Deus usando sua própria letra para mostrar o caminho que você precisa seguir. Número 6. Alinhamento entre desejo, fé e propósito. Existe um momento na sua prática noturna que vai determinar se você acorda amanhã como uma pessoa fragmentada ou como uma força unificada. É o momento do alinhamento. É quando você toma seus desejos, sua fé e seu propósito e os transforma numa só coisa. Visualize isso comigo. Imagine sua vontade pessoal como uma chama ardente no centro do seu peito. Ela queima forte, mas pode queimar sem direção. Agora, imagine duas colunas sólidas ao lado dessa chama. Uma é sua fé em Deus. A outra é seu propósito maior. E acima dessas três forças, imagine um arco de luz dourada que as conecta. É aí que acontece a magia. Quando você sussurra: meu desejo é puro, minha fé é firme, meu propósito é claro. Você não está apenas repetindo palavras. Você está selando um pacto interno. Você está dizendo que sua vontade não vai correr solta, sem direção. Ela vai ser sustentada pela fé e direcionada pelo propósito. Mas isso exige uma oração que poucos têm coragem de fazer. Minha vontade se curva à tua vontade. Você entende o poder dessas palavras? Você não está desistindo dos seus sonhos. Você está submetendo eles a algo maior. Está dizendo que prefere ter menos do que Deus quer do que mais do que você quer sozinho. É aí que acontece o milagre do alinhamento. Quando seus desejos se tornam santos, sua fé se torna específica e seu propósito se torna claro. Você para de lutar contra correntes contraditórias dentro de você mesmo. Para de querer uma coisa com a mente, outra com o coração e outra ainda com o espírito. Pratique esta visualização toda noite. Veja essas três forças se encontrando no centro do seu peito. Sinta a harmonia, sinta a potência. E decrete: eu sou uma força unificada. Meus desejos, minha fé e meu propósito trabalham juntos. Eu sou alinhado com a vontade perfeita de Deus. Quando você desperta com esse alinhamento, o mundo percebe. Você irradia uma autoridade diferente, uma clareza que atrai as oportunidades certas. Porque você não é mais uma pessoa dividida tentando ir em três direções ao mesmo tempo. Você é uma força única, focada, alinhada com o céu. Número 7. Visualização e marcos simbólicos. Sua mente pensa em imagens, não em conceitos abstratos. Por isso, se você quer transformação real, precisa dar imagens concretas para ela processar. E essas imagens precisam representar a pessoa que você está se tornando, não apenas a pessoa que você é hoje. Todas as noites, você vai visualizar 3 marcos simbólicos, 3 cenas específicas que representam sua nova identidade. Primeiro marco: ordem. Veja-se organizando uma mesa de trabalho com cuidado. Cada objeto no lugar certo.
cada detalhe com propósito. Não é apenas organização física, é você declarando que sua vida tem estrutura, método, excelência. Segundo marco, serviço. Visualize fazendo alguma coisa para alguém com perfeição silenciosa. Pode ser resolvendo um problema no trabalho. Pode ser preparando uma refeição com amor. Pode ser ouvindo alguém com atenção total. O importante é ver você mesmo servindo com excelência, sem pressa, sem cobrar reconhecimento. Terceiro marco, semente. Veja-se plantando algo valioso. Pode ser tempo numa conversa importante, pode ser dinheiro numa causa que vale a pena, pode ser conhecimento compartilhado com quem precisa. O ato de semear sempre exige generosidade, sempre exige fé no futuro, sempre exige que você dê sem garantia de retorno imediato. Agora amplie a visão. Imagine que você está atravessando um rio sobre 7 pedras. Cada pedra representa um dia da semana, e cada pedra tem uma qualidade específica. Segunda-feira é foco. Terça é serviço. Quarta é aprendizado. Quinta é generosidade. Sexta é excelência. Sábado é descanso. Domingo é consagração. Veja-se caminhando de pedra em pedra com firmeza, mas sem pressa. Cada passo é seguro porque você sabe exatamente qual qualidade precisa expressar em cada dia. Você não está vivendo no improviso. Você tem um ritmo, uma direção, um padrão de excelência que se repete semana após semana. Por que essa visualização funciona? Porque ela programa seu subconsciente com imagens de sucesso. E quando você acorda, essas imagens estão vivas dentro de você. Você não precisa se forçar a ser organizado, prestativo e generoso. Essas qualidades fluem naturalmente porque sua mente já foi treinada para vê-las como parte da sua identidade. Número 8. Princípios bíblicos e emoção correta. A Escritura não é apenas texto para ser lido, é fundamento para ser vivido. E quando você ancora suas práticas noturnas em princípios bíblicos sólidos, você não está apenas criando hábitos. Está construindo caráter sobre rocha. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Este versículo de Salmo 37 precisa se tornar mais do que conhecimento na sua cabeça, precisa se tornar emoção no seu coração. Quando você sussurra essas palavras à noite, você precisa sentir o alívio de quem realmente entregou, a paz de quem realmente confia. Na quietude e na confiança está a vossa força. Isaías 30:15. Você consegue sentir a força que existe no silêncio? Consegue perceber que existe poder em não ter pressa, em não forçar, em descansar na certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê? Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. Visualize uma lanterna iluminando apenas o próximo passo à sua frente, não o caminho inteiro. Apenas o próximo passo. É assim que Deus guia. Um passo por vez, uma decisão por vez, e você precisa se sentir seguro com essa luz gradual. Mas aqui está o segredo que poucos descobrem. A emoção é que alinha a imagem mental com a realidade espiritual. Não adianta repetir versículos com a mente fria, mecânica. Você precisa deixar as palavras despertarem gratidão, confiança, serenidade. Porque é a emoção correta que sela a fé na sua alma. Quando você sente ansiedade querendo tomar conta dos seus pensamentos, lembre-se de Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas petições. E a paz de Deus guardará os vossos corações. Não é apenas uma promessa, é uma tecnologia espiritual. É um método de trocar ansiedade por paz através da oração específica. Pratique isso todas as noites. Escolha um versículo, repita-o devagar.
e deixe que ele desperte a emoção correta no seu coração: gratidão pelas promessas, confiança na providência, serenidade na espera. Quando você dorme com essas emoções, você acorda com essa mesma atmosfera espiritual envolvendo o seu dia. Número 9. Perdoar e limpar o coração. Você não pode dormir em paz carregando pesos que não são seus para carregar. Não pode descansar verdadeiramente com o coração cheio de mágoa, ressentimento, cobrança. O perdão noturno não é apenas uma prática espiritual, é higiene emocional. É limpeza necessária para que você acorde livre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6,14. Jesus sabia que o perdão não é favor que você faz para quem te machucou. É liberdade que você dá para si mesmo. É você escolhendo não carregar veneno que vai te intoxicar a noite inteira. Imagine sua alma como uma mochila que você carrega nas costas. Durante o dia você vai colocando coisas pesadas dentro dela. A palavra áspera que alguém te dirigiu. A injustiça que você presenciou. A decepção com uma pessoa que esperava mais. A irritação com situações que não conseguiu controlar. No final do dia, essa mochila está pesada demais. Agora imagine que você tem a oportunidade de deixar essa mochila na porta do quarto antes de dormir. Visualize isso literalmente. Veja-se tirando a mochila das costas e depositando ela do lado de fora. E enquanto faz isso, sussurre: eu escolho o perdão que me liberta. Eu deixo aqui o que não é meu para carregar. Perdoar não significa concordar com o que fizeram com você. Não significa esquecer as lições que aprendeu. Não significa baixar suas defesas ou voltar a confiar em quem quebrou sua confiança. Perdoar significa se recusar a deixar que a maldade de outras pessoas roube sua paz, seu sono, sua energia para o amanhã. E há um perdão ainda mais importante que o perdão aos outros, o perdão a si mesmo. Quantas vezes você vai dormir se martirizando pelas decisões que tomou durante o dia, pelos erros que cometeu, pelas oportunidades que perdeu? Esse peso também precisa ficar do lado de fora do quarto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Deus já perdoou. Agora você precisa perdoar a si mesmo. Precisa dormir como uma pessoa limpa, renovada, com o coração leve. Porque amanhã você vai precisar de toda a sua energia para ser a melhor versão de si mesmo. E isso só acontece quando você dorme em paz. Número 10. Gratidão e alegria antecipada. Gratidão é a linguagem que Deus mais entende. É o sinal de que você reconhece de onde vem tudo de bom na sua vida. E quando você encerra o dia com gratidão específica, você está programando sua mente para enxergar mais razões de ser grato amanhã. Mas não pode ser uma gratidão genérica, automática, sem sentimento. Obrigado pelas bênçãos. Amém. Isso não move nada no céu nem na terra. Você precisa de gratidão específica, detalhada, sentida. 3 coisas pequenas pelas quais você é genuinamente grato hoje. Pode ser o café que estava no ponto certo, a conversa que te fez rir, a solução que apareceu quando você mais precisava. Escreva essas 3 graças no seu caderno. E enquanto escreve, sinta. Sinta mesmo a alegria de ter vivido esses momentos. Porque quando você sente gratidão genuína, algo muda na sua percepção. Você começa a perceber que sua vida está cercada de favor, mesmo nos dias difíceis. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Esta é uma das promessas mais poderosas da Escritura. Tudo coopera, até os problemas. Até as decepções, até os atrasos. Tudo está sendo tecido junto para formar algo bom na sua vida. Mas há um tipo de gratidão ainda mais poderoso,
a gratidão antecipada. É quando você agradece pelas bênçãos que ainda não chegaram, mas que você crê que vão chegar. Obrigado, Deus, pela sabedoria que vou receber amanhã. Obrigado pela oportunidade que está vindo. Obrigado pela transformação que já começou. Isso não é auto-engano, é fé. É você declarando que confia tanto na bondade de Deus que já está grato antes mesmo de ver os resultados. E essa gratidão antecipada cria uma atmosfera de expectativa positiva que atrai exatamente o que você está esperando. Termine sua gratidão noturna com esta declaração: minha vida está cercada de favor. Eu acordo amanhã com olhos para ver as bênçãos que Deus preparou. Eu durmo em paz, sabendo que o melhor ainda está por vir. Quando você adormece com essa certeza no coração, você sonha diferente. Você desperta diferente. Você enxerga o mundo com os olhos de quem sabe que está sendo cuidado por um Deus que não economiza no bem. Número 11. Prática matinal e fidelidade no pouco. O que você faz nos primeiros 15 minutos após acordar determina a qualidade emocional e espiritual do dia inteiro. A maioria das pessoas desperdiça esses momentos preciosos checando mensagens, se conectando imediatamente com as urgências do mundo, deixando que vozes externas definam seu estado interno. Mas você vai fazer diferente. Você vai proteger esses primeiros 15 minutos como um território sagrado. Nada de celular, nada de notícias, nada de conversas. Apenas você, Deus e os primeiros passos do dia que você planejou na noite anterior. Primeiro, respire. 3 respirações profundas e conscientes. É você sinalizando ao seu corpo que está presente, acordado, pronto para um dia com propósito. Segundo, beba um copo d'água devagar. Não é apenas hidratação, é ritual. É você cuidando do templo que Deus te deu. Terceiro, abra sua Bíblia em Provérbios e leia o capítulo correspondente ao dia do mês, uma sabedoria prática para carregar com você. Quarto, pegue seu caderno da noite anterior e releia o primeiro passo que você escreveu, aquela ação simples e específica que você se comprometeu a fazer. E aqui está o segredo da transformação real. Você vai cumprir esse passo antes de fazer qualquer outra coisa. Antes do café da manhã, antes de verificar e-mails, antes de se conectar com o mundo. Por quê? Porque fidelidade no pouco gera autoridade no muito. Quando você cumpre o que prometeu a si mesmo nas pequenas coisas, você desenvolve uma confiança inabalável na sua própria palavra. E essa confiança se transforma em poder pessoal, em magnetismo, em capacidade de realizar coisas maiores. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Mateus 25:21. Este princípio governa tudo no reino de Deus. Você não vai ser promovido para responsabilidades maiores se não demonstrar fidelidade nas menores. E a fidelidade começa com você cumprindo o que escreve no seu caderno. Enquanto cumpre seu primeiro passo, sussurre: eu me alinho à vontade de Deus agora. Eu sou fiel no pouco. Eu acordo com propósito e durmo com paz. Essas palavras vão se tornar seu tema do dia. Vão ecoar na sua mente durante as decisões que você precisa tomar. Quando você sair de casa, já vai sair como uma pessoa que cumpriu palavra, que honrou um compromisso, que começou o dia em vitória. E essa energia vai atrair mais vitórias, mais oportunidades, mais favor durante todo o dia. Número 12. Tomada de decisão e discernimento. Toda noite você enfrenta o mesmo desafio. Como saber se as ideias que estão vindo à sua mente são direção divina ou apenas ansiedade disfarçada? Como distinguir entre inspiração genuína e impulso emocional? O discernimento não é dom místico. É habilidade que se desenvolve com prática e critérios claros.
Quando uma decisão importante surgir na sua mente durante suas práticas noturnas, aplique 3 filtros simples. Primeiro filtro: isso glorifica a Deus? Não apenas não é pecado, mas genuinamente honra o caráter e os propósitos de Deus? Segundo filtro: isso serve pessoas reais de forma prática? Terceiro filtro: isso traz paz obediente ao meu coração ou gera ansiedade e pressa? Se você tem 2 nãos, pare. Aguarde. Não é hora. Se você tem 3 sims, escreva um passo prático para amanhã. Mas mesmo assim, não saia contando para ninguém. Mantenha no silêncio protetor até que os primeiros frutos apareçam. Deus confirma direções através de sinais discretos, não através de espetáculos. Um versículo que aparece repetidas vezes. Uma conversa casual que traz exatamente a informação que você precisava. Uma porta que se abre sem você forçar. Uma paz inexplicável que permanece mesmo quando as circunstâncias são incertas. Aprenda a linguagem suave de Deus. Ele raramente grita, quase sempre sussurra. E seus sussurros vêm através de roteiros que fluem naturalmente, contatos que aparecem no momento certo, oportunidades que se alinham sem que você precise manipular. Mas há um aspecto do discernimento que poucos compreendem. Deus testa sua paciência antes de confirmar sua direção. Ele deixa você esperar um pouco para ver se você vai manter a paz na incerteza, ou se vai sair correndo atrás de confirmações desesperadas. Quando você sente pressão para decidir rapidamente, para agir com pressa, para forçar uma situação, isso quase sempre é sinal de que não é hora ainda. A direção verdadeira vem com firmeza, mas também com paciência, com clareza, mas também com timing. Anote suas impressões no caderno. Observe os padrões. Releia o que escreveu há uma semana, há um mês. Você vai começar a reconhecer a diferença entre sua própria ansiedade e a voz suave do Espírito Santo. E essa capacidade de discernir vai se tornar uma das habilidades mais valiosas da sua vida. Número 13. Serviço com excelência e propósito. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor. Colossenses 3:23. Esta não é apenas uma orientação espiritual, é a fórmula da prosperidade verdadeira. Porque prosperidade não é apenas ter mais dinheiro, é ter mais valor para oferecer ao mundo. E valor se constrói através de serviço excelente. Toda noite, enquanto escreve em seu caderno, você precisa fazer uma pergunta específica: como posso servir melhor amanhã? Não servir mais, servir melhor, com mais atenção aos detalhes. Com mais antecipação às necessidades. Com mais excelência na execução. Viste um homem hábil na sua obra? Perante reis será posto. Provérbios 22:29. Habilidade não é talento natural. É competência desenvolvida através de prática consciente. É você fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, mas com um padrão de qualidade que chama a atenção. Anote 3 habilidades específicas que você pode desenvolver para servir melhor. Pode ser escutar com mais atenção, pode ser comunicar com mais clareza, pode ser resolver problemas com mais criatividade. Escolha 3 e pratique cada uma delas por uma semana inteira. Porque aqui está o segredo que a maioria não descobre. Prosperidade segue serviço, não o contrário. Você não fica rico para depois servir bem. Você serve bem, e a riqueza vem como consequência natural do valor que você cria. Mas o serviço precisa ser genuíno, não pode ser estratégia para conseguir algo. Tem que ser expressão natural de quem você está se tornando. Alguém que resolve problemas, que facilita a vida dos outros, que entrega mais do que promete. Visualize-se servindo com excelência durante suas práticas noturnas. Veja-se fazendo seu trabalho com perfeição silenciosa, antecipando necessidades, superando expectativas.
criando soluções que ninguém mais pensou. Essa visualização vai programar sua mente para expressar excelência automaticamente. E lembre-se sempre, o céu está observando como você trata as responsabilidades pequenas, como você serve quando ninguém está vendo, como você se comporta quando não há recompensa imediata. Essa é a medida real do seu caráter. E é baseado nessa medida que Deus decide o tamanho das oportunidades que vai colocar na sua frente. Número 14. Testemunho silencioso e promessa guardada. Amanhã de manhã, quando você acordar e cumprir o primeiro passo que escreveu no seu caderno, algo poderoso vai acontecer. Você não vai apenas estar fazendo uma ação. Você vai estar dando um testemunho silencioso de que sua vida mudou. De que agora você é uma pessoa de palavra. De que suas noites têm propósito e suas manhãs têm direção. Esse testemunho vai ser notado. Talvez não imediatamente pelas pessoas ao seu redor, mas certamente pelo céu. Porque Deus está sempre observando quem leva a sério os compromissos que faz consigo mesmo. Quem trata pequenas promessas como contratos sagrados. E as pessoas também vão perceber, mesmo que não saibam explicar o que mudou, elas vão notar que você tem uma serenidade diferente, uma confiança quieta, uma capacidade de manter a paz mesmo quando as coisas ficam tensas. Isso é o resultado natural de quem vive com disciplina espiritual. Mas você não vai sair anunciando suas práticas, não vai postar sobre sua rotina noturna, não vai dar palestras sobre transformação pessoal. Você vai deixar que sua vida transformada fale por si mesma. Vai deixar que seus resultados sejam seu testemunho. Jesus disse que quando você dá esmola, não deve deixar a mão esquerda saber o que a direita está fazendo. O mesmo princípio se aplica à sua vida espiritual inteira. As práticas mais poderosas são as mais discretas. As transformações mais profundas são as mais silenciosas. Quando alguém comentar sobre alguma mudança que percebeu em você, simplesmente sorria e diga: "Estou aprendendo a descansar em Deus." Não precisa explicar mais nada, não precisa dar detalhes. A discrição protege o que está sendo construído. Se você está assistindo este vídeo até aqui e se decidiu começar essas práticas hoje à noite, deixe apenas 2 palavras nos comentários. Promessa guardada. Isso será seu marco silencioso. Seu compromisso público com o processo, sem revelar os detalhes do que vai fazer. Essas 2 palavras vão se tornar um símbolo. Para você vão lembrar do dia em que decidiu parar de viver na superfície e começar a viver com profundidade. E para outros que lerem, vão ser um convite discreto a descobrir o que significa proteger o que Deus está fazendo no secreto. Número 15. Continuidade com ferramentas práticas. O que você aprendeu hoje não pode ficar apenas como conhecimento. Precisa se tornar estilo de vida. Precisa criar raízes tão profundas na sua rotina que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a motivação inicial diminuir, você continue praticando porque já se tornou parte de quem você é. Por isso, preparei algo especial para você que decidiu levar isso a sério. Um material complementar que vai aprofundar tudo o que conversamos aqui. Chama-se O Método para Desbloquear a Prosperidade através da Disciplina Espiritual. São 30 dias de práticas estruturadas, com instruções específicas para cada semana. Na primeira semana, você vai consolidar os hábitos básicos, respiração consciente, escrita noturna, práticas matinais. Na segunda semana, você vai desenvolver o discernimento e a capacidade de tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Na terceira semana, o foco será no serviço excelente e no desenvolvimento de habilidades que criam valor real. Na quarta semana, você vai aprender a multiplicar seus resultados através de semeadura estratégica e generosidade inteligente.
Cada dia tem exercícios específicos, perguntas para reflexão, versículos para meditar e marcos para avaliar seu progresso. Não é teoria. São ferramentas práticas, testadas, que funcionam para quem tem disciplina para aplicar. Mas antes de buscar esse material, comece com o que você já sabe. Esta noite, prepare seu caderno, organize seu ambiente, pratique a respiração consciente, escreva suas 4 linhas. E amanhã de manhã, cumpra o primeiro passo que se comprometeu a dar. Porque o céu não responde a intenções, responde a ações. E sua primeira ação, pequena e discreta, vai ser o sinal de que você realmente decidiu mudar. Vai ser sua declaração silenciosa de que não quer mais viver na superfície, reagindo aos ventos das circunstâncias. Vou encerrar com uma oração. Pai, obrigado pelo que foi plantado nesta noite no coração de quem decidiu te buscar com seriedade. Que tua paz guarde o sono de cada um. Que tua sabedoria direcione o despertar. E que os frutos desta decisão sejam visíveis para a tua glória. Tu operas em silêncio, e nós confiamos no teu timing perfeito. Em nome de Jesus, amém. O céu está operando no secreto, os caminhos estão sendo preparados, e você, que guarda promessas e planta no silêncio, vai colher na luz. Neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, uma força está se movendo dentro de você. É a mesma força que move montanhas, que transforma vidas, que separa os que sonham dos que realizam. Você sente, não sente, essa inquietação no peito, essa certeza de que chegou sua hora, essa convicção de que não pode mais adiar o que sua alma está gritando para você fazer. Hoje à noite você tem uma escolha. Pode fechar os olhos e continuar dormindo como sempre dormiu. Ou pode começar a praticar o que aprendeu e despertar amanhã como uma pessoa diferente. Não é sobre motivação. Motivação passa. É sobre decisão. E decisão se toma agora. Neste momento, neste instante, preciso em que você ainda está conectado com essa verdade que tocou seu coração. Quantas vezes você já sentiu essa mesma força e deixou ela escapar? Quantas vezes prometeu para si mesmo que ia mudar e depois voltou para a mesma rotina de sempre? Desta vez vai ser diferente, porque desta vez você não vai sair daqui apenas inspirado, você vai sair daqui transformado. E a transformação começa com uma ação simples: pegar seu caderno, preparar seu ambiente, começar sua primeira noite de práticas. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje, esta noite, agora. Sua vida está esperando por essa decisão há muito tempo. Deus está esperando por essa decisão há muito tempo. E se você quer continuar essa jornada de transformação, se quer mergulhar ainda mais fundo nestes princípios que mudam vidas, não deixe essa energia escapar. Inscreva-se neste canal agora, porque o que você acabou de viver é apenas o começo. O silêncio está chamando você. A transformação está esperando por você. Seu propósito está gritando por você. Não amanhã, não depois. Agora